Muito bem-vindas e bem-vindos. Neste vídeo vou falar sobre o complexo de Golgi. O complexo de Golgi é formado por 5 a 8 cisternas achatadas, que nas células vegetais também são chamadas de dictiossomos. As cisternas são polarizadas, contendo cisternas cis, medianas e trans. No lado cis, ou face de formação, as cisternas são mais espessas. Na face trans, ou de maturação, as cisternas são mais achatadas e finas. Uma rede tubular denominada rede trans do Golgi está localizada próxima à face trans. Todo o complexo está envolvido em uma matriz de proteínas, mostrada aqui em azul claro. É uma estrutura fina, filamentosa, semelhante a uma gaiola. A matriz exclui ribossomos da vizinhança imediata, o que facilita a visualização em micrografias eletrônicas de células ricas em ribossomos, como nesta célula meristemática de Arabidopsis, onde podemos observar o complexo de Golgi e a rede trans em um ambiente sem ribossomos, que foram excluídos pela matriz. A matriz parece prevenir que algumas vesículas escapem das imediações e a manter a integridade estrutural à medida que o complexo de Golgi se move ao longo de filamentos de actina do citoesqueleto através do citoplasma. Na maioria das células vegetais, as principais funções são a síntese de polissacarídeos não celulósicos da parede celular, a adição de resíduos de açúcar, ou seja, glicosilação de proteínas das membranas plasmática e do vacúolo, e a produção de glicolipídios das membranas plasmática e do vacúolo. O movimento de moléculas que estão sendo sintetizadas ocorre pela maturação de cisternas, do lado cis até o lado trans. A cisterna trans, então, desprende-se da pilha de cisternas e forma a rede trans do Golgi, onde vesículas de secreção são produzidas. Toda a rede trans se desprende e em seguida se fragmenta e libera as últimas vesículas e produz fragmentos residuais de membranas. Esta foto de uma célula meristemática da raiz de tabaco mostra uma rede trans que se desprendeu, enquanto outra ainda está ligada. As cisternas diferentes possuem funções bioquímicas diferentes e, portanto, enzimas diferentes. Todas as enzimas são proteínas integrais e a maioria possui o sítio ativo voltado para o espaço interior das cisternas. As diferentes etapas na síntese de polissacarídeos ocorrem em diferentes cisternas. Após a síntese, são acondicionados em vesículas secretoras que migram, se fundem com a membrana plasmática e descarregam seu conteúdo na parede celular. Nas células em crescimento, as vesículas contribuem também para o crescimento da membrana plasmática. O estágio inicial da glicosilação de proteínas começa no retículo endoplasmático. As glicoproteínas são então transportadas para a face cis por vesículas, que passo a passo são modificadas até a face trans e em seguida são distribuídas. Um único corpo de Golgi pode processar glicoproteínas e polissacarídeos simultaneamente. O envio de membranas e seus conteúdos para o corpo de Golgi ocorre em sítios de saída do retículo endoplasmático, que são determinados pela presença de uma proteína de revestimento, chamada de COP2. Essas regiões da membrana brotam, então formando vesículas ou túbulos revestidos, os quais perdem o seu revestimento de COP2 antes da fusão com as membranas do lado cis. Esse é um modelo para explicar o tráfego de vesículas do retículo endoplasmático para o Golgi. Aqui podemos ver pilhas de Golgi viajando ao longo de filamentos de actina do citoesqueleto, impulsionadas por motores de miosina. A matriz de uma vesícula COP2 em brotamento liga-se ao lado cis da matriz de Golgi, em passagem, e puxa-a para fora da trilha. A pilha então começa a oscilar e facilita a liberação da vesícula. Depois de colher a vesícula, o Golgi está livre para retomar o seu movimento ao longo da trilha de actina. Para manter as propriedades enzimáticas características dos diferentes tipos de cisternas, durante a translocação ao longo da pilha, vesículas de reciclagem brotam e transportam proteínas de membrana na direção retrógrada. São conhecidas como vesículas COP1. Em plantas, 2 tipos foram caracterizados: vesículas COP1A, que reciclam proteínas que escaparam do retículo endoplasmático, e vesículas COP1B, que brotam das cisternas medianas e transportam proteínas em direção retrógrada. Vesículas secretoras e revestidas pela proteína clatrina são formadas nas cisternas da rede trans-Golgi, para transportar os produtos para os seus destinos finais: membrana plasmática, parede celular e vacúolos. Observe que a pilha de Golgi, as cisternas da rede trans-Golgi e as vesículas associadas estão todas envoltas pelas proteínas da matriz. Nas células animais, o aparelho de Golgi ocupa uma posição próxima ao centro. Nas plantas, estão dispersas ao longo de todo o citoplasma, como unidades individuais ou em pequenos grupos.
Nesta célula da coifa de tabaco, podemos observar alguns que estão dispersos. Estão indicados pela letra G. E nesta outra, na transição de meristemática para a célula da coifa, aparecem alguns agrupados. Essa organização dispersa, juntamente com o fato de que as pilhas podem viajar ao longo de filamentos de actina do citoesqueleto, garante com que os produtos secretados cheguem aos seus destinos, mesmo em células grandes e vacuolizadas. Elementos intercisternais são um tipo de estrutura associada às cisternas da rede trans-Golgi. São fibras proteicas paralelas que ficam entre as cisternas e podem servir como âncoras para as enzimas glicosiltransferases, envolvidas na síntese de grandes moléculas de polissacarídeos, como os secretados pelas células mais externas da coifa radicular. Estão indicados por setas nesta célula da coifa da raiz de tabaco. O número de corpos de Golgi varia amplamente, dependendo da espécie, tamanho e estágio de desenvolvimento da célula, bem como do volume e tipo de materiais de secreção ou armazenamento produzidos. Por exemplo, células pequenas do meristema apical de Arabidopsis thaliana contêm aproximadamente 35, células BY2 de tabaco cultivadas em suspensão até 800 e células gigantes da fibra de algodão mais de 10.000 aparelhos de Golgi. Em células que ainda não possuem um complexo de Golgi, eles podem ser montados a partir do retículo endoplasmático, do lado cis para o lado trans. Quando já existem, podem se dividir por fissão. As células vegetais podem regular sua capacidade de secreção durante o crescimento e a diferenciação pelo controle do número de corpos de Golgi. Consultei os livros Fisiologia e Desenvolvimento Vegetal, de Theis e colaboradores, o livro de Anatomia Vegetal de Ray Evert e Susan Eichhorn e o livro de Bioquímica e Biologia Molecular de Plantas, de Bob Buchanan e colaboradores. Muita gratidão por assistir. Na sequência, vou falar sobre exocitose e endocitose.